Oi, pessoal. Para esse vídeo, nós separamos um problema que remete às derivadas laterais de uma função. Vejamos, o nosso problema é sobre uma fonte, por exemplo, numa praça. E toda fonte, claro, ela vai jorrar um chafariz de água, mas antes de jorrar esse chafariz, tem um cano que leva a água ao local. E a trajetória que a água vai fazer, portanto, pelo menos no que diz respeito aqui à fonte, ela vai estar dentro de um cano. Logo depois que ela for liberada, ela vai ter uma trajetória parabólica. A gente já sabe, né, que a água, quando está sob a ação da gravidade aqui, a trajetória é parabólica. Então, a trajetória da água como um todo, ela se emenda entre um pedaço de uma reta, pelo menos antes era uma reta, depois um pedaço de uma parábola. E essa trajetória está sendo ilustrada aqui por esta função. Nós colocamos aqui o ponto 1 como divisor de águas, né? Ou seja, antes do ponto 1 a gente colocou o cano reto, onde a água passa, e depois do ponto 1 a água livremente aqui. E nós resolvemos colocar esta função então. Veja que para x menor do que 1, a função é ax mais b, função de uma reta, que representa aqui a reta que contém o cano. E para x maior ou igual a 1, esta parábola. Suponhamos que alguém, um arquiteto ou um designer disse assim, olha, essa parábola aqui tem as medidas certas, as especificações certas para que o chafariz fique bem, para que a água caia no local certo e tal. E agora nós temos que descobrir, bom, como posicionar esse cano. Então aqui nós temos um ax mais b e queremos descobrir quem devem ser a e b para que a trajetória parabólica seja exatamente essa parábola. Quando a gente determina os coeficientes a e b, a gente determina a inclinação do cano, onde ele tem que ficar, enfim, o posicionamento correto dele. É claro para todo mundo, deveria pelo menos ser claro, que quando a água está aqui em movimento, essa trajetória tem que ser suave. E ser suave significa que a função tem que ser toda derivável. E aí você vai falar, poxa, professor, mas a função primeiro é uma reta, depois é uma parábola. Claro que é derivável. Mas, exatamente nesse ponto aqui, no ponto x igual a 1, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque você poderia ter uma reta com uma parábola que não fossem deriváveis na junção entre os dois. Então a gente vai se preocupar muito com essa junção. E a pergunta é, quem são os coeficientes a e b para que a trajetória seja suave? Ou seja, para que a f seja derivável. Então, dado esse contexto desse problema, como é que a gente determina o a e o b para que a f seja derivável no x igual a 1? Então, começando aqui a nossa solução, eu quero te lembrar o seguinte, em primeira mão, você sabe que antes de uma função ser derivável, ela precisa ser contínua. Toda função derivável no ponto é contínua no ponto. Lembre-se de que a recíproca não vale. Nem toda função contínua é derivável, mas toda função derivável é contínua. Então, eu vou te lembrar, pelo menos da definição de continuidade, no ponto 1 aqui, seria o quê? Seria o x, o limite quando x tende a 1 pela esquerda de f de x, ser igual ao limite quando x tende a 1 pela direita de f de x, aqui. Isso tem que ser igual a f de 1. Se essas igualdades aqui acontecem, então a função é contínua no ponto x igual a 1. Nota que eu já escrevi aqui com limites laterais. Mas é claro que se os limites laterais existem e coincidem, então o limite propriamente dito é o mesmo valor. Eu já coloquei assim para facilitar a minha questão. E a primeira coisa que a gente faz é calcular o f de 1, né? Então aqui, como você tem 1 aqui embaixo, basta você substituir o 1 aqui nessa expressão e vai ficar menos 1 ao quadrado mais 5 vezes 1, que dá 4. Então isso tudo aqui tem que ser 4. E agora vamos calcular os limites, aqui desse outro lado, os limites laterais. Eu vou começar então o limite com x tendendo a 1 pela esquerda de f de x. E você pode olhar aqui, quando x tende a 1 pela esquerda, x assume valores menores do que 1, então eu vou pegar a equação da reta, que está lá. Então esse limite aqui vai ser o limite, quando x tende a 1 pela esquerda, de ax mais b. E bom, é um polinômio, então você já sabe que todo polinômio é uma função contínua. Você pode só substituir o x igual a 1, isso daqui vai dar a mais b. Por outro lado, você vai fazer também o x, o limite quando x tende a 1 mais de f de x. Pelos mesmos motivos, quando x tende a 1 pela direita, você vai buscar a sentença, né? A sentença onde o x assume valores ligeiramente maiores do que 1. Então, aqui vamos colocar o menos x² mais 5 ali naquele limite. Essa é a única diferença, quer dizer, a hora você vai tomar uma sentença, a hora outra, dependendo de como o x se aproxima de 1. Então vamos colocar aqui, eu vou colocar o limite quando o x tende a 1 mais.
de menos x ao quadrado mais 5x. E novamente você tem um polinômio, então basta você substituir esse valor, os polinômios são todos contínuos, e esse limite aqui deu precisamente 4. Ora, para que a função seja contínua, esses dois limites têm que ser iguais a 4. Um deles já é igual a 4, o outro é igual a mais b. Então a sua condição de continuidade deve ser que a mais b seja igual a 4. Então eu vou anotar essa condição aqui. O que a gente alcançou? A fim de que a função seja contínua no ponto x igual a 1, o a mais b tem que ser igual a 4. Fala, beleza, professor. Então acabou. A gente já descobriu uma relação, tal. Nota que a gente não determinou o a e o b. A gente só descobriu quem é a soma. E nota que a gente ainda não falou da derivabilidade. Então agora, a f tem que ser derivável em x igual a 1. E para que ela seja derivável, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o limite, a derivada é um limite. Nós vamos fazer esse limite pela esquerda e pela direita, e eles também têm que coincidir. Então, no fundo, é a mesma teoria, com o limite da função e com o limite da razão incremental, que é a derivada. Vou apagar isso daqui, agora nós vamos fazer os dois limites laterais das derivadas, ou seja, as derivadas laterais, né? Então, quem é a derivada lateral? No ponto 1, a derivada lateral à esquerda. É assim que a gente denota, né? F' de 1 menos. A derivada lateral à esquerda nada mais é do que o limite. Quando h vai para zero por valores menores do que zero, quando h vai para zero pela esquerda, aqui eles estão conectados. O limite da razão incremental de f de 1 mais h menos f de 1 sobre h. Tá bem claro? Você vai se perguntar, beleza, professor, mas aqui o f de 1 mais h, quando h vai para zero, isso aqui está em torno do f de 1. E qual é o f de 1 que eu tenho que usar? Quer dizer, qual sentença que eu tenho que usar, na verdade? Você vai notar o seguinte, ó. Aqui dentro você tem 1 mais h. E o h tende a zero menos. Quando você soma 1 com alguma coisa negativa, esse número que está aqui dentro é menor do que 1. Então, o argumento dentro da f aqui é menor do que 1, porque é 1 mais uma coisa negativa. Se o argumento da f é menor do que 1, volta aqui para a sua função, para a formação dela, ó, onde você tem alguma coisa menor do que 1, a sua função associa a esta coisa a x mais b. Então, é isso que você vai usar naquele 1 mais h quando h tende a zero menos. Voltamos. Isso daqui é o limite, quando h tende a zero menos. E aqui no f de 1 mais h, eu vou escrever a, 1 mais h, mais b. Esta parte é f de 1 mais h, colocando o ax mais b na lei de associação da função. Menos f de 1, e nós já descobrimos o f de 1, que é 4, sobre h. E agora é só fazer essa conta, que não é difícil não. Ao contrário, ela é até bem fácil. Você distribui o a, eu vou colocar desse lado o a mais h aqui, e aqui o a mais b, vai sobrar um a aqui do a 1 mais h, vai ficar a mais b, menos 4. Fala, nossa, professor, agora complicou tudo, né? Tem a, tem b, tem h e tem um monte de coisa, mas lembre-se de que você já determinou que o a mais b é justamente o próprio 4. Então, esse a mais b tem que dar 4. É nessa hora que a continuidade está te ajudando, hein? Então, você primeiro faz que a função é contínua, você já acha a relação certa que te ajuda na equação da derivabilidade. E aí você cancela esse h e o limite sobra só o a. Então, quem é o limite de a quando o h tende a zero? Ora, o a é uma constante que não depende do h. Então, quando o h tende a zero ou tende para qualquer coisa, desculpe, aqui é zero menos, né? Quando h tende a zero menos, o a tende a porque o limite da constante é a própria constante. Então, de um lado, esse limite é a, ok? Eu vou anotar aqui também que a minha f' menos é a. Ok? De um lado, a derivada lateral à esquerda, no ponto 1, é o próprio a. E agora resta a gente fazer a derivada à direita, né? Para a gente terminar esse problema, determinar, quem sabe, o a e o b. Então, a derivada lateral à direita é o mesmo limite quando h tende a zero pela direita. Eu vou fazer aqui a mesma coisa. F de 1 mais h menos f de 1 sobre h. A derivada lateral à direita no ponto 1. Bom, pelo mesmo motivo de antes, agora você vai saber que quando h tende a zero mais, você está somando 1 mais um positivo.
e esse número que está aqui dentro é maior do que 1. A lei de associação que você vai tomar para f, para um número que está aqui maior do que 1, é justamente a parábola, né? Então, só para finalizar aqui, agora, quando x é maior do que 1, você tem menos x² mais 5x. E é o que eu vou escrever lá no meu quociente, aqui no meu quociente de Newton. Então, isso aqui vai ficar limite, quando h tende a 0 mais. E no lugar do x aqui eu tenho 1 mais h, então eu vou ficar com menos 1 mais h² mais 5, 1 mais h. Veja que essa aqui é a função menos x² mais 5x aplicada para x igual a 1 mais h. Menos f de 1, que no caso é 4, sobre h. E agora é só resolver a conta. Acabou. A montagem do problema todo é essa. Daí, bom, vamos abrir aqui esse quadrado perfeito. E resolver essa conta para você vai ser moleza. Então aqui eu vou ficar com menos 1 mais 2h mais h² mais 5 mais 5h. Menos 4 sobre h. Ok. E vou passar esse sinal de menos aqui, né, em todos esses termos aqui do parênteses, para a gente resolver. Nota então, esse limite vai ficar o limite, quando h vai para 0 mais, de menos 1, menos 2h, menos h² mais 5 mais 5h menos 4. Ufa, tudo isso sobre h. Fala, professor, mas esse negócio está crescendo, está ficando difícil. Calma, agora que ele vai realmente ficar fácil. Nota aqui comigo. Você tem o menos 1 com o menos 4, que dá menos 5, e cancela com esse 5. Já ficou melhor. Aí depois você tem 5h menos 2h. Eu vou cancelar, isso vai dar 3h. Então eu vou reescrever pela última vez, isso aqui como um limite, aqui em cima. Isso vai ser o limite quando h vai para 0 pela direita, de 3h. E nota que aqui também sobrou esse menos h ao quadrado. Certo? Então vai ficar 3h menos h² sobre h. Agora sim, aquilo que era uma indeterminação 0 sobre 0 passa a não ser, né? Você pode colocar o h aqui em evidência. Se você coloca um h em evidência, isso fica 3 menos h vezes o h e cancela finalmente esse h. Claro que você pode pensar, mas deu um pouco de trabalho e tal, mas não tem problema, são contas simples. Tá? Apesar de ter tido alguns passos aí, as contas todas foram simples. E quem é o limite, quando h tende a 0, de 3 menos h horas? É o próprio 3. Claro. Então, a derivada lateral à direita da função no ponto 1 é o 3. Aí eu vou escrever isso daqui também. Ó. Quer dizer, se a gente tem que a derivada lateral à esquerda é o a, em compensação, a derivada lateral à direita, no ponto 1, é o 3. Ora, para que a derivada exista, as derivadas laterais têm que existir e coincidir. Então, daqui, você já tira que o seu a, o coeficiente ali da reta, tem que ser exatamente o 3. Então, o seu a tem que ser precisamente 3. Fala, professor, mas e o b, horas? Se o a mais b tem que ser 4 e o a é 3, o b só pode ser 1. Ok, essa é a resposta do seu problema. Então, na sua resposta, você vai colocar, ora, para que a água jorre aqui, de acordo exatamente com essa parábola, a equação da reta que contém o cano tem que ser 3x mais 1, porque o a é 3 e o b é 1. Quando for exatamente 3x mais 1, vai dar tudo certo com essa parábola que a água aqui tem que fazer quando ela estiver caindo livremente. Tá bom? Eu espero que essa história tenha ficado clara, os limites laterais, igualar as coisas, derivada de um lado, derivada do outro, enfim. Você possa estar encorajado para praticar um pouco mais. Muito obrigado pela atenção e até uma próxima.